Ok, em relação a processos. Bem, processos é... Assim, é comum a gente chegar em empresas e ver que às vezes coisas estão sendo executadas que não fazem muito sentido. Você chega lá com um olhar diferenciado, tu acabaste de chegar, então tu estás com um olhar diferente, tu não estás com o olhar da casa, e tu vê que aquilo não faz sentido. É, mas, ah, mas as pessoas continuam fazendo. Por quê? Porque virou um costume, virou um hábito, ou as coisas estavam acontecendo daquele jeito e continuaram fazendo. Isso acaba sendo até comum de acontecer, tá? Então, algo que é relevante, que é importante, é sempre se indague o porquê das coisas. Quando a gente se indaga esse porquê das coisas, muitas vezes a gente chega e verifica que não precisava ser feito daquela forma. E é nesse ponto que você começa a ver os porquês, você vai melhorando, vai otimizando os processos. Então o processo, assim como a gestão de projetos, eu vou comentar também logo a seguir, a gente inicia pelo que agrega maior valor. Então a gente verifica o que agrega maior valor. Se eu tenho ah, um projeto para coordenar, um processo para poder definir, tem várias coisas que eu posso começar a fazer, várias e várias. Então eu verifico qual é o maior gargalo que está acontecendo na empresa, ou que está acontecendo naquele escopo que estou definindo um processo. O que se eu fizer vai conseguir resolver logo e agregar maior valor para as pessoas envolvidas e para aquele resultado que quer se atingir. Então eu vou iniciar pelo que agrega maior valor. Eu vou conversar com quem irá de fato executar o processo e não somente com a alta administração. Tem algumas consultorias que acontecem que essas consultorias às vezes só conversam com alta administração ou com gestores, com pessoas que estão no mais alto nível da pirâmide. Entretanto, para tu definires um bom processo, não é legal que tu fale somente com essas pessoas, e sim que tu fale com todos. Tanto com essas pessoas, obviamente, tu precisas conhecer o escopo, o que é que tem esse objetivo, o que é que se pretende, mas também com quem está no operacional para poder entender o que e como aquilo acontece, o que a pessoa executa, como ela executa, porque tem coisas do dia a dia, sei lá, tem macetes do dia a dia que só quem está no operacional é que sabe como é que aquilo acontece. E isso fica na cabeça das pessoas, muitas vezes. Então, na definição, a gente vai tirar um pouco disso que está na cabeça das pessoas e levar para algo formalizado, para um processo definido dentro de algum sistema da organização. Mas precisa conversar com todos. Então, o teu índice de sucesso na execução desse processo é maior caso tu envolva todos os envolvidos, todos os stakeholders. Até porque se tu chegas com um processo de cima para baixo e define vai ser assim, e aquelas pessoas que executam não fizeram parte daquilo, não deram um parecer, não falaram algo, é bem provável que teu processo não aconteça, não rode muito bem, porque simplesmente está sendo imposto. E aí isso já entra um outro tópico, num outro assunto, que é a gente saber lidar e tratar com pessoas. Então, a pessoa ela aceita muito mais aquilo que ela ajudou, que ela contribuiu de alguma forma, que ela viu que tem um valor agregado dela, que ela foi lá e participou. Porque se ela participou, ela deu uma opinião, ela deu uma ideia, ela deu uma dica, e isso faz com que ela queira que isso dê certo. Agora, se, por exemplo, a gente está definindo um processo e a pessoa chega com a gente e diz: não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Mesmo que tu, sendo um dos melhores analistas de processo, e definir um processo ideal, legal, ótimo para aquele contexto, quem vai executar não vai ser você, vai ser a pessoa que vai estar ali no dia a dia.
Se aquela pessoa disse que não vai dar certo, mesmo que no papel aquilo vá acontecer e sem dúvida iria dar certo, quem vai executar pode ir lá e fazer qualquer coisinha para mudar, só para no final dizer, tá vendo? Eu disse que não ia dar certo, eu avisei, mas ninguém me ouviu. Então você precisa saber lidar com pessoas, saber envolver pessoas, e isso são assuntos que a gente vai tratar mais na frente. Ok. Também, o processo precisa ser simples, mas também completo. O que isso quer dizer? Quando nós vamos definir algum processo, ele tem que ser simples ao máximo possível, até porque tu estás querendo simplificar, digamos, a vida das pessoas, está querendo fazer com que as coisas aconteçam bem, então tu não vais colocar algo complexo ou muito difícil, porque teu objetivo é que aquilo dê certo. E o quanto mais simples, melhor de ser implementado, melhor de ser assimilado, e provavelmente tu vais atingir os objetivos de maneira tranquila e ok. Não... Lembre que o objetivo é tu atingires um resultado e não tu mostrar o quanto tu és habilidoso. Então não vai fazer algo muito difícil, muito complexo só para dizer, eu fiz algo assim, que eu me orgulho, que eu me esforcei muito, eu sou muito inteligente. Nada, não faz isso. Faz uma coisa que tu vai conseguir atingir teu resultado e que as pessoas entendam e que seja simples. Entretanto, como eu coloquei, é simples, mas também completo. Então, tu não podes fazer algo simples a ponto de deixar que alguma informação falte. Ele precisa ser completo, porque para tu atingires um determinado resultado, tu precisa de todas essas informações cabíveis e relevantes para que tu consigas tomar uma decisão. Então, precisa ser algo completo. Não pode estar faltando nenhuma informação. Porque se estiver faltando alguma informação, de nada adianta ser simples, executável, execuível, se ele não vai ser eficaz. Pode até ser eficiente, mas não seria eficaz em algum ponto. Eficiente é aquele que executa o processo de maneira rápida, é algo que te dá um rápido resultado, mas em relação à eficácia, ele vai realmente gerar aquele resultado que tu precisas, aquele resultado completo? Talvez não. Então, o que é que a gente tem que definir nesse ponto? Tu tens que fazer o processo mais simples possível, desde que não falte nenhuma informação, desde que esteja completo. Se para tu fazeres algo que não falte nenhuma informação, para que ele esteja completo, ele é algo complexo, o mínimo dele é um processo complexo, não é um processo tão simples, então, nesse teu contexto, o processo, o ponto mais simples, apesar de ser mais simples, ele ainda é complexo. Mas eu queria que dê para entender, né? Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários, eu vou, na medida do possível, vou tentar separar um tempinho também para poder estar respondendo para vocês. Então ele tem que ser o mais simples possível, podendo esse simples ainda ser complexo, mas ele precisa ser simples e ter todas as informações. Também, quando a gente está definindo processos, se a gente conseguir, vamos, para aumentar a produtividade, automatizar tudo que for possível automatizar. Então todos os trabalhos repetitivos, muito provavelmente são passíveis de serem automatizados. Então, olhe os trabalhos repetitivos para começar a desenvolver algo que seja automático. E, assim, falando aqui desses tópicos, um processo, ele tem que ser sistêmico, adequado, não ambíguo e tem que resolver, tem que atingir o que se espera desse processo. Sistêmico, ele segue uma sistemática, uma sistematização, ele segue etapas e por isso desenha-se um processo. Adequado, pode ser que um processo que seja adequado para uma organização e seja excelente para ela, não seja adequado para outra.
Então tem que se adequar de acordo com o contexto do que se está inserido. Não ambíguo, eu tenho que definir algo que não vá passar uma dubiedade de interpretação, de entendimento. Se eu tenho um processo, ele tem que ser claro e não ambíguo em nenhum sentido. E tem que resolver. Obviamente, o teu processo tu estás fazendo para atingir o objetivo. Então, tem que atingir aquele objetivo. E assim, quando a gente define um processo, desenha um processo, coloca ele, implementa ele, a primeira versão ela não vai ser a melhor e nem a final. Ajustes vão ser esperados. Então, não fique frustrado se eu pensei muito, eu desenhei um excelente processo, coloquei para rodar, mas agora fica aparecendo ajuste de vez em quando. Isso é esperado. Esperem por isso. A tua primeira versão ela não vai ser a melhor, até porque tem coisas que a gente descobre só depois de ter começado a rodar, depois de implementar ele. Então, tu não vais... Tu pode conseguir pensar em quase tudo, mas tem coisas que mesmo que tu tenhas pensado, tu precisa até testar na prática como é que isso vai se comportar. E o processo é algo que nunca acaba. Tu vais fazer agora, vão ter ajustes, e ele vai ficar por um tempo, vai maturar ali aquele processo. Mas depois, em algum momento, tu vais voltar a reavaliar e otimizar aquilo. Então, na primeira versão, espero que vai ter ajuste. Não vai ser a final porque nunca tem fim, qualquer processo. Vem melhoria de tecnologia, vem substituição de pessoas, vem mudança de contexto na organização. Então tudo isso são variáveis que vão implicar em tu precisares fazer ajustes no teu processo.